falar sempre assim, você é o que você come. Aí a nutricionista Karina Budi fala, não, nós somos o que digerimos, não é isso? Eu falo que a gente é o que come, digere, absorve e consegue ressintetizar. Né? Mais difícil ainda. Esqueci dessa terceira parte, que eu fiquei com essa coisa da digestão. É diferente a digestão do homem para a mulher? É mais complicado? Nós somos mais complicadas? Mulher é sempre um pouco mais complicado, né? Por conta da parte toda hormonal. Hoje as mulheres estão com anticoncepcional só como contraceptivo mesmo, né? Então são dosagens hormonais por anos seguidos. Eu tenho pacientes que nem menstruam mais, né? Então, não, tomam direto e é normal. Lógico, não é da minha alçada, mas a gente sabe que hormônio, por mínimo que seja todo dia, né, durante anos também interfere. Aí vem menopausa, aí vem estresse, aí vem filho. Realmente, mulher é muito mais sensível nessa parte de absorção. Não que seja diferente, mas a forma até interfere. Tem muitas coisas que interferem e mulher é um pouco mais sensível. Pelo menos no consultório é o que aparenta. Tem aquela coisa ainda do nojinho? Mulher é mais fresca que homem, assim, por exemplo. Não, para fazer cocô. Eu estou falando isso porque assim, eu vejo, eu sou assim, tipo, tem que ter a hora certa, depois eu tomar banho, tem toda uma coisa, tem um ritual, não é assim, fazer em qualquer lugar. Homem, eu vejo que deu vontade, ele faz, assim, não rola. Para a maioria das mulheres, esse ritual todo acontece, né? Não vou se eu não estiver na minha casa. Até mesmo para o xixi, não é só para o cocô. Porque xixi até, mas no trabalho. Por que você não... Casei. É muito íntimo esse programa, meu Deus do céu. Mas o programa, hoje o assunto é cocô, o que eu vou fazer? Eu só ia na minha mãe. Fiquei meses. Você está brincando. Todo dia na minha mãe. Acontece, porque é uma coisa que é muito... Imagina que eu vou fazer em casa, o Thiago vai ver isso, vai ver, ele nunca viu, né? Mas assim, tipo, não, vai perceber que eu tô ali, não ia na minha mãe. Olha aqui, eu acho que a gente brinca, mas eu acho que essas frescuras da mulher, elas atrapalham, né? Elas atrapalham, elas acabam prendendo mais. Sim, atrapalha bastante, porque hoje o dia a dia é corrido, nem sempre você consegue estar em casa no mesmo horário, porque você pega trânsito ou porque alguma coisa aconteceu. E eu acho que isso vem desde a infância. E aí, a gente tem muito da alimentação, né? Você falou da prisão de ventre, que pode ser sofrido desde pequeno. Como que você pode minimizar isso ou normalizar isso? O principal é a hidratação, né? As fezes, ela tem que ser muito bem hidratada, então você precisa tomar muita água, né? Então eu nem falo mais tomar líquido, eu falo tomar água, porque às vezes você vai num suquinho de caixinha e acha que está tomando, e aí aquilo com muito conservante, excesso de açúcar, corante, tudo isso inflama o intestino, ele perde muito da motilidade e aí eu brinco que tem pessoas que relatam que são uns nós, né? Então, assim, eu tenho um pouco o meu cocô nem sai tão duro, Karina, mas eu tenho dificuldade para evacuar, evacuo de 3 em 3 dias e acha que é normal. Qual é o prejudicial? São as toxinas, fora a dor, o incômodo, e tem relatos até de pessoas que vão para o hospital, né? Com aquele bolo fecal totalmente endurecido, que às vezes até precisa cirurgia mesmo, né? Não só a lavagem, que a gente chama cirurgia. E isso acontece com bebês, tá? Então, por isso que eu falo, bebê, criança de 1 ano, né? Então, fica com o colo muito, muito grande, porque aquelas fezes ficam... Então, assim, principalmente criança, né, que está em fase de crescimento, que tem um trânsito intestinal um pouco mais acelerado, normalmente falando. Então, se o seu filho não vai ao banheiro todos os dias, vamos começar... Está errado. Tá, então, hidratação, fibras também. Sim, sem dúvida. E o que mais? Eu falo sempre optar pelo natural. Então, assim, mastigar,
né? Então, tentar as frutas, os legumes, as verduras, ok, as coisas mais integrais. Ah, porque tem mais fibra? Não, também porque tem mais nutriente. Então, eu tenho complexo B, eu consigo fazer uma bile adequada para formar toda aquela parte de englobamento, vamos dizer assim, de gordura, para essas fezes saírem também um pouco mais gostosas, se eu assim posso dizer, não sair aquelas fezes também muito duras. Então tem todo esse processo, né, que tem que ter. Tem que ter prazer até para fazer cocô. Sim, tem que ser biodegradável. Sabe aquela coisa que saiu, você fala, ué, eu tenho certeza que eu fiz e ele nem está mais lá. Que bom. Aí aqui tem as formas, né, do seu cocôzinho. Qual é a pior forma, assim, quando você olhar, não tá legal? Então, são os extremos, né? Então, aquele cocô tipo cabritinho, que sai muito endurecido e bolinhas, e aí é muito mais desidratação do que, às vezes, um processo inflamatório do intestino, ou o contrário, que aí é muita água, então aquele cocô não necessariamente diarreia, né? Aquela coisa líquida total, mas aquele cocô que cai na água, ele se solta, sabe? Fica muito amolecido, suja muito o papel, aquele que você tem que carimbar, lavar, se não lavar, não limpa. Então, tomar muito cuidado com esses extremos. Então, o ideal é aquele que... um tipo bananão, sabe, gente? O papo tá demais hoje. Tipo um bananão, com consistência, eu brinco de sorvete, sabe? Aquele sorvete de máquina. Artesanal. Você vai limpar, você vai dar uma carimbada, né, para limpar aquilo. O ideal é que lave depois, mas você carimbou, limpou. Então não é aquele tratamento que eu vejo pessoas fazendo marcenaria no bumbum, né? Isso também é muito ruim, porque você acaba espoliando muito ali e aquilo causa fissurinhas, causando coceira depois, aí você coça. Então, isso também é muito importante para a criança, já que a gente está abordando aí criança, é limpar o bumbum e não ficar, porque às vezes tem criança que limpa, e isso acaba causando essas fissurinhas, dando coceirinha e assando. Então, é mais ou menos assim, o cocô tem que ser gostoso. Tá vendo? O cocô tem que ser gostoso, né? Nunca ouvi isso, nunca pensei que eu fosse falar isso no programa, mas é importante. E sem estar muito fedido também. O odor das fezes é muito importante. Então, eu brinco com os meus pacientes assim, seu cocô é muito fedido? Ninguém tem cocô fedido, né? Aí eu falo assim, então vou perguntar de novo. Você faz cocô, eu posso entrar imediatamente para escovar os dentes? Aí a pessoa, não. Eu falei, então tá, então não é aquele cocô sem odor nenhum. E a gente tem que falar disso, parece um assunto, né? É um assunto esquisito, mas é saúde, né? A gente percebe funcionamento do nosso organismo. Então, a gente tem que pensar que realmente, se você quer viver bem, se alimentar bem, ter uma vida sem dores, sem doenças, tem que pensar também como você digere esses alimentos que você está consumindo. E quando você começa a prestar atenção no que você está ingerindo, como ele está saindo, você começa a se entender melhor, né? Porque a gente não quer ter dor, a gente quer ter doença. As toxinas, as pessoas, mulher muito, né? Tem prisão de ventre, então as toxinas podem causar várias doenças, né? Você já ouviu o termo, né? Essa pessoa está enfesada, né? Então já fica com raiva, porque são muitas dessas toxinas, às vezes a gente só pensa, mulher é muito disso, né? Eu tô toda retidinha, preciso urinar. Aí não é só na urina, aliás, assim, a maioria das toxinas também sai muito em fezes. Então eu preciso ter uma evacuação e uma diurese adequada, os dois em conjunto sempre. Então, tá, hidratar, comer fibras, nutrientes, mas hidratar bem. Você falou do cuidado dos suquinhos de caixinhas, que virou moda. Vamos fazer próximo programa, falar disso? Vamos pegar até embalagens para mostrar a diferença. A pessoa lê o rótulo, é muito importante. A gente vai falar disso. Tá bom? Hoje foi uma coisa meio enfesadinha, mas precisava, a gente precisava, nunca falamos disso, e é muito, muito importante, principalmente com os seus filhos. Eu fico muito
triste quando eu vejo crianças sofrendo com isso, ou com fralda até tarde. Não é bacana, né? Valida seu filho, confia nele, que ele vai fazer tudo certinho, né?